trailer de Doomsday acabou por chegar e revelou muito mais do que vocês podem imaginar. E isso, claro, que vai vos surpreender imenso. Seja vídeo da Netflix, estes vídeos acabam por falar sobre um novo trailer, sim, de Doomsday que acabou por chegar e obviamente que vou-vos trazer a análise completa com spoilers, por isso este vídeo tem muita atenção que vai estar cheio de spoilers daqui para a frente e obviamente também vou-vos trazer revelações, teorias e tudo mais que podes imaginar. Mas antes, claro, deixem-me subscrever o canal, deixem de estar por perto das novidades, carregar um like e tudo mais que tu podes fazer para nós ficarmos ainda mais longe neste canal incrível de Netflix. E claro, aqui sem mais demora. Então, bora lá ao vídeo. O primeiro grande choque foi, obviamente, a apresentação de quem seria o próprio Vitor Doutor Doom. Sim, que vai ser o próprio Robert Downey Jr. Sim, e vocês devem estar a perguntar, mas ele não ficou durante uma década com o próprio Tony Stark, como o Iron Man? Sim. Claro, vocês têm razão, ficou mais de uma década com o próprio armadura e também com o próprio personagem de Tony Stark. Porém, aqui podemos dizer que eles têm muitas ligações, tanto o Dr. Doom como também o próprio Iron Man, já que isso aparece em algumas HQs, aparece também em alguns quadrinhos e deu para perceber o porquê que o próprio Dr. Doom e o próprio Tony Stark têm tanta coisa em comum, né? E isso obviamente é uma história bastante incrível. Eu não sabia acerca dessa história, já ouvi falar de que ele muda, digamos, a capacidade muda também a armadura e ele fica, digamos, mais vilão, vamos dizer assim. E deu para perceber perfeitamente que a apresentação do próprio Tony Stark para o próprio Dr. Doom acabou por ser algo esplêndido, alguém que não esperava. Por mais que alguns que já estão mais tempo na Marvel, que já leram os quadrinhos e já estão mais aprofundados sobre essa história, obviamente não tinham, ou já sabiam o que ia acontecer, já que os irmãos russos e também o próprio Kevin Feige iam dar essa oportunidade ao próprio Tony Stark, ou melhor, ao próprio Robert Downey Jr., sim, para ser o Dr. Doom, que seria o vilão principal e mais forte que já se tocou na Marvel. O trailer mostra uma crise imensa. Como vocês podem perceber, logo no início vimos o Professor X na mansão dos X-Men, onde vai fazer uma incursão. O que é uma incursão, João? Incursão nada mais nada menos é quando dois mundos se chocam, ou melhor, quando um quer se chocar com o outro, isso obviamente acaba por ser uma incursão. E nós vemos essa incursão lá fora, na mansão do X. Porquê? Porque a incursão dizem, teoricamente, que ainda não sei se foi confirmado, que o mundo, ou digamos, o universo, o próprio Spider-Man de Tobey Maguire está a ser destruído. E quem é que vai meter aquela bomba? O próprio Wolverine e o próprio Deadpool, sim. Eles agora estão a lutar no meio disso tudo. Mas claro, também vamos ter os X-Men, sim, que está a haver luta entre Mística e contra Helena Belova. E também vamos ter também o próprio Gambit contra o próprio Shang-Chi. E nós também podemos perceber que o Quarteto Fantástico também vai se juntar, digamos, aos outros Vingadores, porque estava uma ameaça enorme que é o Dr. Destino. E também, antes disso, houve também outros casos, como também o Sem Volta para Casa do Homem-Aranha, o Loki, que houve também, digamos, os problemas do universo e também de tudo que estava a acontecer e também entre outros momentos incríveis. Ou seja, podemos ver que este trailer mostra muita coisa para além que vocês podem imaginar. E claro que também a TVA também está dentro daí, por isso é que temos ali o Loki. Só que eu acho que aquele Loki não é o Loki que vocês estão a pensar, porque o Loki não trabalha para a TVA, ele está a segurar o tempo, ou seja, está a segurar o timeless, está a segurar tudo, e eu acho que é uma mentira, porque eu acho que o próprio Steve Rogers, quando aparece com o próprio Thor, nós podemos entender que existe um personagem atrás. Muitos dizem que é o Bobby, aquele que aparece com o próprio Loki, e o Loki provavelmente é o que está a apunhar com o próprio martelo, ou seja, está a segurar o martelo Mjolnir. O que vocês acham desta teoria? O que vocês acham de tudo que vos falei neste trailer incrível? O curso oficial de Vingadores Doomsday acabou por chegar e mostra muitas coisas, muitas pistas importantes. Uma delas, obviamente, que já dá para ver de caras, é o próprio Dr. Doom, que dá uma parte de importância, de revelação, ou seja, de que ele é importante porque nos quadrinhos ele quer destruir, digamos, o mundo para criar outro mundo e para ele ser, digamos, o próprio dominador ou o próprio poder, né, ele estar a comandar todo o mundo. Porém, também podemos ver um menino e uma rapariga lá em cima. Provavelmente muita gente aqui dá referência ao menino Jesus e à Maria. Acho que seria muito
improvável. Vemos também pessoas ali de lado, também lá na própria imagem, e também vemos entre outros momentos. Mas, porém, a parte mais importante para mim é, digamos, o próprio Doom, que dá, digamos, a sensação de que ele é importante, que ele tem uma importância grande e que ele é o próprio Salvador e que ele quer, digamos, salvar o mundo, para além de ser, digamos, a pessoa que quer, digamos, o poder, que quer dominar todo o universo e também criar as incursões para que tudo dê certo quando ele for o dominador de todos os poderes que vocês podem imaginar. E a pergunta é, mas como é que ele vai conseguir ter esses poderes? Então ele vai ter de pegar em vários personagens impressionantes. O Loki, o Frank Reacher e também entre outros personagens que eu não me lembro aqui, mas que provavelmente também vão ser importantes para que o próprio Doomsday, já que não tem o poder suficiente para, digamos, governar, mas ela vai utilizar o Senhor Molecular, que é, digamos, o Senhor que dá a possibilidade de dar poderes de moléculas e tudo mais vocês podem imaginar. Porquê? Porque ele quer comandar tudo e ele precisa desses personagens, né, para conseguir, digamos, não só destruir o mundo, mas também governar como ele quer. Agora chegamos às teorias, ou seja, a teoria da guerra secreta, porque muita gente diz que quando o mundo for destruído e entrar em colapso é a hora certa do próprio Dr. Doom aproveitar e criar um novo mundo para ele. Para quê? Para que ele seja o centro do mundo e que possa, obviamente, comandar. E isso vai se chamar-se Battle World, que é, digamos, o mundo onde vai estar em guerra totalmente, né? Porque podem perceber que vai haver um filme chamado Guerra Secreta, que World Secret, que vai obviamente ser, digamos, um filme muito bom e onde é a junção de vários inimigos que vão estar a lutar entre si e que o próprio Dr. Destino vai ser, digamos, como se fosse o rei, né? Como se fosse o juiz no meio daquilo tudo. E nós podemos ver que ele vai aproveitar essa oportunidade, né, para conseguir, vamos dizer assim, ter a benevolência de ter um poder total, né, do próprio mundo e também dos próprios Vingadores, e ele está, digamos, a manipular e a conseguir comandar tudo. Esse é que é o objetivo do próprio Dr. Destino. É destruir os mundos, haver incursões, conseguir depois, com essas incursões, criar um novo mundo, e nesse mundo, que é um planeta, que eu não sei como é que chama-se, vai acabar por obviamente haver essa guerra do Battle World, que vai ser a Guerra Secreta ou World Secret no novo filme. E é por isso que o Doomsday é como se fosse uma porta aberta para a Guerra Secreta. Porquê é que os X-Men e também o Quarteto Fantástico são tão importantes? Por várias razões. O primeiro tem a ver com o Quarteto Fantástico, como sabemos já que o próprio Dr. Doom e também o Quarteto Fantástico já têm uma familiaridade já há algum tempo. Eles são os inimigos naturais do próprio Dr. Doom, e se vocês forem ver em vários HQs e várias histórias de HQs, podem perceber que o Dr. Doom e o Reed Richard são, digamos, o contrário das duas moedas. São o contrário da moeda de que vocês podem imaginar. Ou seja, eles já lutaram há muito tempo. O Reed Richard é, digamos, a cooperação, enquanto o próprio Dr. Doom é o poder. E isso eu bem entender perfeitamente, já que se vocês forem ver o filme do próprio Quarteto Fantástico, eles falam muito também sobre o Dr. Doom. O Dr. Doom aparece até nos pós-créditos e ele precisa do poder do próprio Richard e da própria Sue Storm. Para quê? Para conseguir completar o seu plano, que é, digamos, criar um novo mundo, para conseguir ter essa luta de Battle World. E os X-Men, porque é que eles estão aqui? Pelo simples facto de que a Marvel queria mesmo colocar a Fox, ou digamos, os X-Men, já que são importantes, né? Já que eles também têm muitas ligações com os próprios Vingadores, e que eles vão precisar dos X-Men porque são mutantes poderosos e que têm a capacidade de ser bastante importantes ou relevantes assim para a trama da Marvel. E também, aqui para vos ressaltar algo importante, se vocês forem ver na CD Comics, aparece uma nova fotografia, ou aparece um novo vestuário de uma Leftança. Eu acho que é Leftança, não sei, para colocar aqui o nome, que é, digamos, uma bruxa. Muitos dizem que é a Agatha, que vai estar a ajudar o próprio Dr. Doom na guerra, sim. Essa Agatha, que é, digamos, quem viu a série de Agatha lá no próprio Disney Plus, ela é bastante poderosa, e muitos dizem que o próprio Dr. Doom vai ter essa ajuda, vai ter pessoas, bruxas e tudo mais, para poderem ajudar na guerra. Porquê? Porque o próprio Dr. Doom sabe tanto magia como também tecnologia avançada e é muito inteligente. Por isso são esses motivos que eu vos trago. Quarteto Fantástico, inimigos naturais do próprio Dr. Doom, X-Men, a importância por eles serem poderosos e que são mutantes e estarem a querer ajudar os Vingadores, e a Leftança, que é, digamos, uma bruxa
que apareceu há pouco tempo lá no evento da Comic Con 2026 e que vai poder ajudar na magia e no poder absoluto com o Dr. Doom. Temos aqui três teorias bastante interessantes. A primeira tem a ver com o próprio Dr. Doom querer salvar o mundo. O motivo de ele salvar o mundo, entre aspas, é querer governar o mundo à sua maneira, ele ser o centro do mundo e ele estar a querer o poder só para ele. O segundo tem a ver várias variantes do Tony Stark, ou seja, o próprio Marvel quer também criar outras variantes para poderem ajudar na própria guerra de Doomsday. E seria bastante interessante ver como é que eles iam jogar essa parte. E depois temos também o início, ou seja, Doomsday é o início da Guerra Secreta, que provavelmente vai ser muito interessante ver como é que eles vão jogar essa jogada de mestre para conseguirem dar uma porta aberta para o próprio Guerra Secreta. Já que Spider-Man Brand Day vai ser, digamos, a porta aberta para os mutantes e Doomsday vai ser a porta aberta para a Guerra Secreta. Então, de Vingadores Doomsday parece que a própria Marvel está a preparar algo interessante. Como vocês podem imaginar, temos tanto o Dr. Doom, que não vai ser a substituição do Thanos, ele vai ser muito mais poderoso do que vocês podem imaginar. Também temos o próprio pôster oficial que foi mostrado há pouco tempo e que vai trazer uma grande ligação ao que pode aparecer nos próximos posters ou no próximo trailer novo do próprio Doomsday e muito mais que podes imaginar. Não tem nada para acrescentar, obviamente também segue sempre a conta e também comenta Dr. Doom para entender vocês verem o vídeo até ao final. Obviamente também tem sempre aqui o podcast e muito mais que podes imaginar. Então é um obrigado, vai no próximo vídeo.